8h29 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, nesta quarta-feira, dia 9. Hoje estamos recebendo por videoconferência, né? Como desde março temos feito aqui, e aí acreditamos muito nesse exemplo, nessa persistência, nesse trabalho de manter a distância, de isolamento, de uso de máscara, de álcool em gel, de lavar as mãos, de todos os procedimentos para que a gente possa combater definitivamente, né, essa pandemia da Covid-19 e que assusta a gente de novo com essa segunda onda, onde tem aí 85% já da rede pública ocupada e muita gente ainda não, né, prestou atenção nisso ou finge não prestar. Voltamos com o vereador Nildo Cardoso, que é o nosso convidado hoje, então, por videoconferência, e também Arnaldo Neto, em casa e por videoconferência. Ou, né, não sei se ele está em casa, mas provavelmente no local de trabalho dele, reservado para o programa. O Arnaldo Neto, voltamos com você então, e nesse último bloco aí, com o vereador Nildo Cardoso. Nildo, vamos lá. Presidência da Câmara. Você colocou aí no início da entrevista que acaba uma eleição, começa outra, né? Pelo menos nos bastidores. E essa é a primeira eleição que acontece, que é a eleição a presidente da Câmara. O Fábio Ribeiro esteve aqui na segunda-feira e confirmou que é candidato a presidente, é o candidato do grupo do Garotinho, do Vladimir Garotinho. Você tem aí também o candidato Igor Pereira, esteve aqui no programa também, se colocou como candidato a presidente da Câmara, lá do grupo dos Bacelar. Dr. Abdo Neme esteve aqui na sexta-feira após a eleição, do primeiro turno, não se colocou diretamente, mas deixou no ar a possibilidade, depois confirmou outros veículos que estaria aí pretenso candidato à presidência da Câmara. Como você se posiciona nesse cenário? Você também é candidato a presidente da Câmara? Você vai compor com um desses nomes colocados? Qual a sua predisposição para essa eleição? Olha, vou ser muito claro e não tem minhas palavras não, tá? Todas as eleições, nos 3 mandatos que eu participei, todas as eleições eu fui candidato a presidente, sabendo que ia perder. Mas eu participei para marcar posição. Nessa eleição, o que vai acontecer? Se o processo amanhã der favorável, né, ao vice-prefeito, eu acredito que, e consequentemente a chapa, né? Vou falar só de Frederico, não vou falar e nem de Vladimir, mas da chapa, né, se der favorável, a mesa é feita pelo prefeito. Ninguém vai questionar. Como o Rafael, por exemplo, só conseguiu eleger 3 vereadores, se não me falha a memória, e fez a mesa. Então, tirar a mesa de quem tem a máquina na mão é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, não, que já aconteceu em campo, certo? Mas é difícil. Se acontecer o contrário, na qual eu estou afirmando aqui hoje, é minha opinião, respeito a quem, né, tem opinião contrária, mas, na minha opinião, a decisão da Justiça vai ser favorável, entendeu, à chapa. A minha opinião. E se acontecer o contrário, aí sim, está o campo aberto. Eu não descarto a possibilidade de colocar meu nome à apreciação. Mas eu vou ter que consultar os eleitores. Primeiro, que eu não posso colocar uma candidatura sem conversar com quem vota. É igual o cidadão chegar na casa dele e falar assim, eu sou candidato a vereador. Aí a mãe dele, né, a minha mãe, a dona Peng, que está lá acompanhando a gente agora, vai falar assim, eu não vou votar em você, eu retiro a candidatura na hora. Certo? Então é a mesma coisa. Se acontecer o contrário, na qual eu acho, entendeu, que vai dar ganho de causa lá, né, vai dar o deferimento a favor da candidatura, na minha opinião, a mesa, o prefeito faz a mesa. Isso é uma tradição. O governador faz quando quer. A mesma coisa o presidente agora. Quando ele chegou, encontrou a casa pronta. Hoje é diferente. O presidente tem 2 anos. Ele pode interferir se for da vontade dele.
na Câmara e no Senado. Então, acho que vai fazer, se houver amanhã, a decisão favorável a Vladimir e, consequentemente, né, a Frederico. Agora, se não houvesse decisão favorável, que você coloca também que é a sua opinião contrária, é a minha, mas fazendo uma conjuntura, também acredito que no TSE, aí é questão de aposta, né, mas eu acredito que o TSE também deve manter aí o registro do Frederico, consequentemente validar as eleições de Campos, né, validar os votos, mas caso isso não aconteça, você acha que a corrida fica totalmente aberta ou há a possibilidade, por exemplo, do Fábio manter esse grupo em torno do nome dele, que dizem alguns aí analistas de bastidores que já tem aí 12 nomes, no mínimo, ao lado do Fábio Ribeiro? Bem, se ele tem 12, ele perde. Ele precisa de 13. Então... Não, 12 com ele, então seriam 13. Ah, tá. Então não tem 12, né? Então tem 13. Já são 13, 12 e ele. Mas eu tenho certeza que desses 13 que ele está contando, inclusive, eu tenho um respeito muito grande, né, por ele, foi vereador comigo na Câmara, tenho um grande respeito, admiração por ele, mas eu acho que isso vira briga de bolo depois, se acontecer o contrário. Sozinho em campo aberto, na Baixada, quando acontece um jogo e termina no cacete. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que é melhor esperar a decisão de amanhã, para a gente depois ver quem é que tem condição de administrar aquela casa, sabendo que quem assumir a Câmara, no mesmo dia, é empossado, né, na Prefeitura Municipal de Campos, que vai vagar o cargo, até que a Justiça defina o processo eleitoral, que só irá acontecer o ano que vem. E o vice vira presidente da Câmara. Temporariamente, sim, mas vira. Agora eu queria sua análise, aí mais de analista do que de vereador, com relação ao resultado da eleição para prefeito. Você já colocou aí a votação baixa de Rafael no primeiro turno. Eu queria que você falasse sobre a composição do segundo turno, qual foi o papel fundamental ali, qual candidato foi fundamental para consolidar um segundo turno em Campos, né? Tivemos a votação do Bruno Calil, da Natália, que acabaram juntando aí para que tivesse um segundo turno. E o crescimento de Caio do primeiro para o segundo turno, a que você atribui? Isso que você acabou de falar. A Natália, o voto da esquerda, migrou para ele. O voto do centro, onde foi o mais votado, foi Caio, é o voto anti-Garotinho. Você sabe disso. E ele só ganhou no primeiro turno porque foi uma eleição pulverizada. Quando passou para mano a mano, né, quer dizer, o segundo turno, aí o voto migrou para ele, no caso aí para Caio. E com a indefinição ou a liberação por parte do grupo de Bacelar, do Rodrigo, para que os candidatos pudessem caminhar de acordo com seus interesses ou de acordo com sua vontade, aquilo ali houve um racha. Esse racha cresceu alguns para Vladimir e uma parte migrou para Caio. E a decisão foi ali. Agora, se a gente para pensar, mesmo analisando ali, Vladimir foi quem mais conseguiu apoio de vereador, né? Você conseguiu 7 vereadores, enquanto Caio conseguiu 1, embora tenha sido mais votado. Só que no voto, Caio cresceu 40 e poucos mil e Vladimir com uns 13 mil, vamos colocar assim, uns 15 mil votos. Enfim, uma média, cerca de 15 mil votos. Esse apoio de vereador não pesa na decisão a prefeito? Eu acho que pesou, porque de onde vieram os 13 mil votos? Veio de algum lugar. Mas se a gente fizer a proporção... Se a gente fizer a proporção de 7 para 1, Nildo, não é muito pouco? Não, não é pouco, né? Você sabia que o grupo de Bacelar, você acha que o grupo de Rafael iria votar em Vladimir? Você acha que o grupo de Natália iria votar em Vladimir? Então, esses votos automaticamente migrou para lá. E se você somar 50% do voto de Bacelar, você vai chegar exatamente em 109 mil votos. Soma aí 13 com 12, dá 25, com mais 16, foram 33, estou arredondando para 16, vai chegar exatamente no quantitativo dos 40, né? 40 mil votos aproximadamente, em cima de 68 a 41, em cima de 68 a 109.
Então você acha que essa migração foi mesmo nessa chamada bandeira antigarotista que Campos já tem também, né? Não, no centro da cidade. No centro da cidade, o voto ali, e todos nós sabemos disso, o voto aqui é difícil para eles, e isso aí é tradicional. Quando virou mano a mano, antes não, pela pulverização, o voto de Vladimir é aquele voto consolidado ali no primeiro turno. Já o segundo turno, essa migração aconteceu através de apoiamento de alguns vereadores ligados ao grupo de Bacelar. Ok. Agora terminou a eleição, vamos pensar em Campos, né? Acaba essa questão, embora a eleição de Campos termine amanhã, na verdade, né, com essa decisão do TSE. Quais os principais desafios do próximo prefeito de Campos, no seu ponto de vista, e quais são as alternativas para tentar superá-los? Olha, primeiro é arrumar a casa. Aquilo que Rafael não fez, vai ter que fazer. Fazer auditoria em todas as secretarias, desde a Procuradoria do município, entendeu? Até as fundações, todas. Tem que fazer auditoria em tudo, para que depois tome o caminho que achar, entendeu? Que deva priorizar, que é exatamente a saúde, a questão da educação, entendeu? A questão da parte da administração de pessoal, né? Para saber como vai conduzir essa folha de pagamento de 1 bilhão e 100 dos estatutários, com uma receita, né, bruta de 1 bilhão e 600 a 1 e 700, que deve ser o que vai acontecer agora na Câmara para votar para o exercício do ano que vem. Então, quer dizer, é muita dívida para pouco recurso. E um comprometimento garantido com uma folha de 1,5, de 1,100, isso de estatutário. Não estou falando de AFA, não estou falando de DAIS, entendeu? Estou falando dos atrasados em relação aos hospitais e outras instituições. Eu estou falando exatamente aquilo que tem que levantar para saber o quanto deve e a quem deve. Certo? Não é questão de você chegar lá e querer metralhar o cara, não. É você chegar lá e saber como vai vir a máquina para a mão do futuro prefeito. Se acontecer amanhã a decisão, que eu acho que vai acontecer, vai cair exatamente na conta de Vladimir e de Frederico. E aí vai ter que fazer auditoria em todos, inclusive na saúde, na educação, com muitos problemas, inclusive com essa questão da pandemia. Existe uma preocupação grande de todos nós aqui fora, que as pessoas estão morrendo em casa, porque com medo de ir para o hospital para pegar a doença, está morrendo de outras coisas. Está morrendo em casa com problemas que poderiam estar sendo solucionados dentro dos hospitais. Então isso aí precisa ter um cuidado especial, e pessoas que já estão desde agosto esperando por uma cirurgia de fratura de fêmur, internado no Ferreira Machado. Outros estão em casa esperando exatamente a cirurgia em casa. Então vai chegar lá, vai encontrar o quê? Vai encontrar o osso colado ali em pontos diferentes, que vai ter que refazer a cirurgia, ou seja, quebrar para depois colocar no lugar. Então, são muitas coisas que precisa fazer. Mas, principalmente, olhar as dívidas, que não são poucas. Aqui tem uma pergunta do Joélio Rangel, né, se você já falou isso aqui, perguntando qual vai ser o seu posicionamento como vereador. Posição ou situação, você já falou que não vai ser, não vai ter nenhuma posição radical, não é isso? Não vou ter posição radical, porque eu não sei o que vai encontrar, entendeu? Como eu não fui com o Rafael também. Eu disputei a eleição com ele, fui convidado para contribuir e fui. Quando eu cheguei lá, encontrei Rosinha, deixou um orçamento de 4 milhões e 600 mil, e eu só pude disponibilizar de 250 mil para gastar. Foi colocado 17 milhões em 2017 para 2018. Só disponibilizaram 320 mil para gastar. Então não adianta as pessoas pensarem que o orçamento é uma peça, né, que vai ser executada, não. O papel aceita qualquer coisa. Tanto é que em 2 anos nós só tivemos pouco mais de 500 mil reais para gastar. Agora que o governo está começando a tomar forma, é claro que a gente ressalta sempre que precisa aguardar essa decisão do TSE amanhã, mas o tempo é curto, né? Vladimir, inclusive, foi à Justiça, acionou Rafael na Justiça pedindo aí o início da transição. O tempo é curto e Vladimir começa a montar a sua equipe enquanto aguarda essa decisão do TSE. Dos nomes colocados, professor Wagner,
professor Wagner na administração, Marcelo Mérida no desenvolvimento econômico, Almir Júnior na agricultura, o Marcelo Ferrer e o Frederico Rangel na educação. Qual a sua avaliação desses primeiros nomes que estão aparecendo como auxiliares do futuro prefeito Vladimir, caso o TSE confirme a decisão das urnas amanhã? Eu só vou falar 3 nomes, certo? Eu vou falar 3 nomes. Frederico, que foi da gestão de Rosinha, né? O secretário eu não sei, mas o Frederico é um excelente gestor, um profissional que realmente está como subsecretário. O Almir, eu acho também uma excelente aquisição. E Marcelo Mérida, na minha opinião, idem. Uma excelente pessoa, uma excelente gestão, tem gestor, tem experiência, tem bagagem e tem credibilidade. O restante eu prefiro pagar para ver. Nildo, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Não sei se o Nogueira vai ter mais alguma pergunta depois. Não, pode ser depois. Eu vou concluir aqui a minha participação. Eu queria ouvir de você. Qual vai ser o papel, na sua opinião, qual é o papel da Baixada Campista, estrategicamente, economicamente, para Campos desafogar dessa crise? Como você vê o potencial da Baixada para auxiliar o município como um todo a se desvencilhar dessa crise econômica? E como você vê também a forma que os gestores tratam a Baixada? O que falta por parte da Prefeitura de incentivo, de auxílio para a população da Baixada Campista? Bem, primeiro ponto, eu quero parabenizar a população da Baixada, parabenizar os vereadores eleitos, a todos, sem exceção. A Baixada hoje tem 5 representantes, coisa que na gestão passada só tinha Ico Pereira. É muita área para um vereador só. No mandato nosso, primeiro em 2000, nós tivemos 6 vereadores da Baixada, 2 só de Goitacazes, Ailton Joaci, Russo Peixeiro, Jorginho Pé no Chão, Doutor Dante e Nildo Cardoso. Éramos 6. Hoje a Baixada voltou a ter representatividade, são 5. Eu só espero que o que precisa, na minha opinião, da Baixada? Esse campo precisa se aproximar mais do Açu, certo? É ali vizinho a gente ali. Nós precisamos nos aproximar porque é onde o crescimento está vindo e está vindo com força. Nós precisamos rever a questão do aeroporto do Farol de Santo Tomé. Aquilo ali jamais poderia, entendeu? Tirar a responsabilidade da Petrobras, daquele porto, do aeroporto, porque o aeroporto ali, inclusive tem uma área que a Petrobras desapropriou antes da ponte ali, próximo do aeroporto, para fazer um aeroporto. Só que esse projeto está parado. Então, eu acho que cabe agora a aproximação junto à Petrobras, que a Petrobras só entrou em campo para fazer horta comunitária. Quando vai em Macaé, ela participa de obra de 200 milhões. Então, precisa saber por que a Petrobras não coloca os pés aqui dentro de Campos e não coloca recurso, haja vista que a bacia de Campos e os danos causados ao meio ambiente acontecem mais na nossa costa. E nós estamos explorando pouco isso. Outra situação, os canais da Baixada. A gente precisa rever, com a participação de Almir aí representando a UENF, para que possamos ter a comporta em todas essas áreas e aduzir água na Baixada, seja através de bombeamento e também um controle melhor sobre a comporta da Barra do Furado, que constantemente abre e deixa a Baixada sem água nos canais principais. Aí o que acontece? Para beneficiar fazendeiros que ficam lá na beira da lagoa, do lado contrário. Em benefício próprio, aí prefere tirar a água porque vai aumentar o pasto para engordar o seu gado. Enquanto isso, a Baixada fica sem água para poder atender os produtores, que não é só a questão da criação de gado, mas também a irrigação do abacaxi, que demanda muita água para poder atender a necessidade. Para fechar, Nildo, são 8h48, você disse aí no governo passado que você até disputou a eleição contra, até porque você foi candidato a prefeito também, né? Na mesma que Rafael ganhou no primeiro turno. Depois foi convidado para assumir a pasta aí da agricultura, colaborar com o governo e aceitou. Se esse governo aí fizer algum convite, você tem
possibilidade? Tem campo aberto para isso? A pergunta final foi qual que não deu para entender. Se o Vladimir, confirmando sua eleição amanhã, se convidar você para ajudar também no executivo, você vai? Não, eu quero exercer o legislativo na íntegra, até porque eu tenho a destilaria para colocar para funcionar, que deve funcionar em abril. Poucas pessoas em campo têm conhecimento disso. E a destilaria eu preciso me dedicar a ela. Se assumir o cargo no executivo, entendeu? Sim. Eu vou ficar impedido de colocar, haja vista que quando eu assumi o cargo lá na prefeitura, eu só consegui intensificar esse trabalho quando eu saí. Sim. Aí intensifiquei a plantação e hoje temos 80 hectares de batata doce geneticamente melhorada plantada na nossa cidade. E aí eu vou me dedicar ao projeto do etanol. E isso aí não é segredo para ninguém, que é prioridade número 1 para mim agora, e exercer de fato o meu mandato lá no Legislativo. Então, no Executivo, eu descarto essa possibilidade. Perfeito. Nildo, muito obrigado pela sua participação, como sempre proveitosa, oportuna, né, que você faça aí o seu, então, com o seu propósito, você tenha sucesso. Um grande abraço, até a próxima. Mais uma vez, parabéns pela sua vitória. Tá bom, eu que agradeço, né? Um abraço para Beto aí, um abraço para Arnaldo. Estou aí à disposição, e dizer para você, para ficar, até para os nossos ouvintes aí, para ficar tranquilo e pedir àquelas pessoas que perderam a eleição, conforme eu perdi em 2016 para prefeito, conforme eu não participei de 2008 por causa daquela situação do partido, eu fui para a roça para trabalhar e parava uma varinha de sexta-feira à tarde e ia para o farol para pescar, mesmo não colocando isca. Joga um anzol para dentro do mar sem isca, para você ficar olhando para o mar, pelo menos, para não arranjar o que fazer, que o que manda é as urnas, respeita a vontade das urnas. Não tem o que fazer, vai plantar batata lá com a gente na Baixada, que estou lá esperando. Pô, choro de perdedor é muito duro, cara. Entendeu? Eu acho que é só isso, agradecer os eleitores, principalmente na pessoa da minha mãe, Dona Penha, com 90 anos, saiu de casa, votou no primeiro turno, votou no segundo turno, indo com as suas próprias pernas, entendeu? E é isso que eu quero, agradecer as pessoas e garantir para todos eles que eu honrarei o voto de cada um de vocês. Tudo vai ser transparente. A tribuna da Câmara vai ser usada permanentemente para justificar o meu voto. Muito obrigado a todos. Arnaldo, muito obrigado também e até amanhã às 7, como você já anunciou, com o Marcelo Mérida, que foi convidado a ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos. Exatamente, amanhã às 7 horas com o Marcelo Mérida, agradecer ao Nildo aí pela disponibilidade, e um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Para você que nos acompanha, continue sempre ligado aqui na Folha FM. Muito obrigado pela audiência aí, o pessoal que nos acompanha também pelo streaming no Face. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e você segue ouvindo a Folha FM com muito mais música de qualidade e informação. O Folha no Ar tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.